Bom, seguindo o nosso material didático, página 1 traz aí o tema da lição desse domingo, dia 9 de março. O pecado corrompeu a natureza humana. Na página 2, nós temos aí o nosso texto áureo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, começando pelo comentário desse texto áureo, eu coloquei mais algumas traduções aí para vocês poderem avaliar esse termo que é o resultado do pecado, que o apóstolo Paulo diz, destituídos. Então, a versão atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil traduz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos dizer que são sinônimos, né? Estão destituídos e carecem. Eu explico abaixo. O termo grego estéril deste versículo, traduzido por destituído e carece, segundo o dicionário Strong, significa ser deixado para trás na corrida e falhar em alcançar o objetivo. Eu achei esse significado bem interessante. As línguas antigas, elas muitas vezes traziam um significado que nós não conseguimos na tradução em português contemplar, né? Ok? Bom, ainda na página 3, o termo deixa claro a participação do homem no processo da salvação. Por quê? Ele falhou em alcançar o objetivo. Então, existe uma falha humana em alcançar o objetivo. E vocês sabem que isso é importante devido à interpretação das doutrinas da salvação que algumas denominações seguem, né? Principalmente aquelas oriundas do catolicismo, que pregam que o homem não tem participação nenhuma, mas a Bíblia deixa claro que o homem tem participação. Um dicionário que eu recomendo a vocês, o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, falando sobre o termo estéril, ele diz: a cláusula hebraica, deixa-me saber e quão furais é a minha vida, se traduz a fim de que eu saiba o que me falta. É a fim de que eu possa parecer aprovado diante de Deus. Um verbo estéril que ocorre 16 vezes no Novo Testamento, o sentido básico é chegar atrasado por sua própria culpa. E observe que esse dicionário ele é reformado, né? Protestante reformado, não é evangélico. Então ele deixa claro que existe a participação do homem nesse resultado do pecado e ele perder a salvação. O dicionário prossegue: deixar de galgar e assim ser excluído de privilégio. Depois de se referir à geração do deserto, que perdeu seu lugar na terra prometida através da rebeldia e da descrença. Hebreus 3:7 e seguintes. Bom, esses 3 versículos ele usa exatamente como exemplo o uso desse termo. Eu coloquei aí no material didático para vocês na página 4, que diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Ou seja, responsabilidade humana. E Hebreus 4:1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Esse fique para trás é exatamente o significado desse termo estéril.
Ou seja, você fica para trás e, segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, eu considero a melhor fonte para você consultar os textos originais, as palavras originais, ele traz esse significado. A verdade prática diz: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno, ou seja, em pecado me concebeu minha mãe. Então todos pecaram, disse o apóstolo Paulo, e a verdade prática traz essa confirmação. Na página 5, nós temos a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 3, versículos 1, 6 e 7. Esse texto ele é tão importante para nós entendermos o significado do pecado, né? Que eu coloquei também os versículos 2 a 5, que a revista abriu mão. Bom, Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Eu comento em verde abaixo, lembrando que em verde é o comentário meu, né? A serpente inicia com uma pergunta com a finalidade de causar dúvida, ou ainda testar o conhecimento de Eva sobre a ordem de Deus, que estava relatada em Gênesis capítulo 2, versículos 9, 16 e 17. Então, vou ler a ordem de Deus para você poder comparar o questionamento da serpente e a resposta de Eva. Esse aqui é o momento que o pecado entra no mundo. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então o texto diz que haviam duas árvores, ok? De destaque, né? A árvore da vida, que essa estava no meio do jardim, e também a árvore da ciência do bem e do mal, que não é dito onde ela estava. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás. Então observe, a ordem de Deus é para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida que estava no meio do jardim podia ser comida livremente. Nós não sabemos se eles se alimentaram da árvore da vida. O versículo 17 prossegue: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus diz, falando de morte espiritual, no dia que você comer dessa árvore, você morre. Eu comento, essa ordem ocorreu antes da criação de Eva. Portanto, coube a Adão ensinar a sua esposa corretamente. E também coube a Eva ter interesse no conhecimento. A Bíblia não relata como ocorreu essa transmissão de conhecimento. Ou seja, a Bíblia não relata se Adão foi um mau professor ou se Eva foi uma aluna desinteressada. A resposta que nós vamos ler agora de Eva é uma resposta que ela claramente está errada. Eva não conhecia corretamente a ordem de Deus. Ok? Então, prosseguindo ainda na página 6, a resposta da mulher mostrou um grave desconhecimento da verdade. Nós lemos a pergunta da serpente, agora a resposta de Eva. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Observe que a resposta de Eva está totalmente errada. Ela falou que não podia comer da árvore que estava no meio do jardim. E nós lemos no texto anterior, no capítulo 2, que a árvore da vida que estava no meio do jardim.
Então Eva já deu essa informação errada, dizendo que não podia comer da árvore que está no meio do jardim. Certamente Eva estava fazendo referência à árvore da ciência do bem e do mal, porém, ela acredita que essa árvore é que estava no meio do jardim. E ela ainda piora a situação na segunda parte do versículo 3, quando ela diz: não comereis dele, nem nele tocareis. Deus não havia dito nada sobre não tocar. Então aqui ela acrescentou. Na primeira parte do versículo, ela mudou a ordem de Deus, tá bom? Dizendo para não comer da árvore que estava no meio do jardim. Depois diz que não podia comer nem tocar. E diz: para que não morrais, quando Deus havia dito: no dia que comeres, morrerás. O comentário diz, ainda na página 6, Eva disse que não podia comer nem tocar na árvore que estava no meio do jardim. Resposta equivocada. Deus havia dito para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. A lição do erro de Eva é o resultado de não conhecer a palavra de Deus. O versículo 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, a serpente, vendo que a mulher não estava realmente familiarizada com a palavra de Deus, ela já começa pervertendo, né? Ou seja, tentando levar Eva a desacreditar na palavra de Deus. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a falta de conhecimento da palavra de Deus continua levando muitos ao engano e dar ouvido à voz da serpente. Então, as pessoas que hoje estão envolvidas com heresia, acreditando em falsas doutrinas, todos eles estão sendo enganados pela serpente. É o que ela faz até os dias atuais, né? O versículo 6 prossegue: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ou seja, procuraram, através de uma ação própria, cobrir a sua nudez. Deus vai estabelecer a simbologia, se você ler os versículos seguintes, da morte já do Messias. Por quê? Porque Deus sacrifica um animal, simbolizando Jesus, e com esse animal, Deus ele faz peles, né? Com a pele desse animal ele faz uma cobertura para a nudez do homem e da mulher. Bom, depois Romanos capítulo 5, que diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Bom, o apóstolo Paulo ele diz que a responsabilidade da entrada no pecado do mundo é do homem, porque foi o homem que ouviu a ordem de Deus. Nós não sabemos se Adão estava junto de Eva quando Eva estava sendo tentada pela serpente. Nós não temos todos os detalhes da história, mas quem ouviu a ordem de Deus foi Adão. Então, no momento que Eva lhe entrega o fruto, era para ele ter rejeitado, porque ele ouviu a ordem de Deus bem claro. Se ele estava próximo, era para ele ter repreendido Eva. Essa não é a resposta correta. Ou dizer: não foi isso que eu te ensinei, né? Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse para nós não comermos da árvore da ciência do bem e do mal. Você está dizendo para nós não comermos da árvore que está no meio do jardim? Estou aqui conjecturando, já que nós não sabemos se Adão estava próximo.
o comentário em verde abaixo, eu digo: Paulo ensina que o homem foi o responsável. Por isso o pecado entrou no mundo através dele e não através da mulher. Em outro momento, Paulo diz que o homem não foi enganado, mas a mulher sim. Ou seja, o apóstolo Paulo ele não persegue, claro, nem Adão nem Eva. Já ouvi pessoas, principalmente às vezes para defender o lado feminino, dizer que o apóstolo Paulo seguia o conceito da época de não valorizar a mulher. Não é nada disso, ele está falando inspirado pelo Espírito Santo. Então não existe essa possibilidade. Ok? Ele, no momento, responsabiliza o homem, porque foi ele que ouviu a ordem, mas Paulo diz que a mulher foi enganada, porque o diálogo com a serpente foi da mulher. O versículo 13 diz: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Bom, o apóstolo Paulo diz aqui que a morte reinou desde Adão até Moisés. Eu coloquei uma pergunta ali, que é uma das perguntas mais complicadas que eu já enfrentei. Então, não sei nem, dependendo da tua classe, se vale a pena levar esse questionamento para a classe, mas eu botei uma pergunta aí: o que significa a morte perder o seu reinado com Moisés? Nos ensinos históricos judaicos, até anteriores ao Novo Testamento, tinha um livro chamado Assunção de Moisés, não está na nossa Bíblia, é um livro apócrifo, né? Mas ele foi citado por Judas no versículo 9 da sua epístola. E o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, então nesse livro Assunção de Moisés, ele diz que Moisés ressuscitou. Bom, os livros apócrifos nós não podemos tirar a doutrina dele, mas eu acredito sim que Moisés tenha ressuscitado. Por quê? Porque nós pregamos que os mortos não voltam a este mundo. E Moisés, ele apareceu no Monte da Transfiguração, juntamente com Elias. Elias, claramente, a Bíblia diz que ele foi levado com vida. Então, se eles voltaram, existe realmente a possibilidade de Moisés ter ressuscitado. Essa é uma questão complicada, você avalie se vale a pena colocar esse tema diante da sua classe, né? No final da página 8 tem a introdução da nossa lição. Ele diz: o ser humano, criado em santidade à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado da humanidade e refutar à luz da Bíblia as principais crenças inadequadas, né? Que são muitas, né? No capítulo 1, a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Bom, o autor do pecado. Eu coloquei em azul, para você poder destacar na sua aula, o comentário que diz: a Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Por que é importante colocar isso? Porque existem aqueles também que pregam que Satanás não é o originador do pecado, que os anjos que pecaram fizeram isso por ordem de Deus. Aí Deus seria o originador do pecado. Bom, aqui na revista ele cita, principalmente no início da página 10, duas referências que
que são Ezequiel 28, versículos 12 a 15, Isaías 14, versículos 12 a 15. São dois textos bem conhecidos em que os profetas, eles tomam reis, ou Deus, né? Toma reis aqui na terra, imperadores, que eles tiveram atitudes semelhantes à de Satanás. E assim, ou semelhantes ao querubim ungido. Então, e compara a atitude deles à atitude de Satanás. Bom, eu acrescentei abaixo aí um texto que normalmente não é utilizado pelos intérpretes, não foi utilizado por ele, que é o texto de Ezequiel 31, que ele também compara Satanás a algum imperador, algum rei aqui na terra que, de alguma maneira, tem o mesmo sentimento de Satanás, né? Querer ser Deus ou querer ser como Deus. O versículo 15 diz: assim diz o Senhor Jeová, no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno com os que descem à cova. E todas as árvores do jardim, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, se consolaram na terra mais baixa. Aqui ele está descrevendo a queda de Satanás, que nós acreditamos, era um ensino que eu herdei do missionário Lourenço Ouso, do seu livro Plano Divino através dos séculos, e é um ensino que nós encontramos nas igrejas anabatistas, que nós conseguimos identificar aí de até 200 anos atrás, tá bom? Que antes da terra se tornar sem forma e vazia, Gênesis capítulo 1, versículo 2, Deus criou a terra em um estado original, e quando Satanás caiu, ele teria vindo para esta terra original, então Deus submergiu ela em águas. É o que esse versículo diz, esses dois versículos dizem. Sobre aqueles que pregam que Satanás não é o originador do pecado, se você for perguntar isso para um calvinista, ele vai dizer que não, Satanás é o originador do pecado, sim. Mas veja o que diz a confissão de fé deles. Eu comento aí no final da página 10. Segundo a confissão de fé dos calvinistas, a queda dos anjos, dos quais o querubim fazia parte, ocorreu por ordem de Deus. Coloquei o texto aí da confissão de fé deles. Ele diz: pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, e outros preordenados para a morte eterna. Veja, ele está dizendo que os anjos que pecaram, eles foram preordenados para a morte eterna, ou seja, Deus ordenou que eles pecassem e acabassem condenados. Isso é um absurdo. É por isso que eu digo que calvinismo não é cristianismo. O comentário prossegue: esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem acrescentado nem diminuído. Claramente essa confissão de fé, que é herética, é uma seita, calvinismo é uma seita, essa doutrina, essa confissão de fé, ela está acusando Deus de ser o responsável pelo pecado, porque ela diz que tanto os anjos quanto os homens que pecaram fizeram isso por ordem de Deus. Irmãos, eu tenho que falar francamente quanto a essa doutrina. Isso aqui é doutrina de demônio, porque está acusando o nosso Deus. E nós estamos aqui na terra para defender o nosso Deus. Essa é a missão da igreja. Nós somos apologistas de Deus. Quem prega essa doutrina se tornou apologista do demônio, uma coisa horrível. Bom, o número 2 diz: foram abertos os olhos de ambos. Ok? Eu já comentei essa parte lá na introdução, então não vou ler com vocês. Na página 2,
a consequência da queda do Éden. Ele comenta, a Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens, todos os humanos, desculpe, mas afirma a sua realidade. É verdade, passou a todos os homens. O que significa ele dizer que a Bíblia não mostra como ocorre essa transmissão? Eu coloquei em verde para vocês abaixo um comentário, onde eu explico as possibilidades sobre essa transmissão. Como que o pecado passa de pai para filho? Isso é uma pergunta que o seu aluno pode te fazer. Então eu coloquei um comentário aí. Por não saber como o pecado passa de pai para filho, não temos também como responder como Jesus esteve no ventre de Maria, mas não recebeu o seu pecado. Observe, eu não estou dizendo que Maria, ela é uma mulher, nós, Assembleia de Deus, né? Nós pregamos que Maria nasceu como todos os seres humanos, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Então Maria, ela nasceu como eu e você. Todos nascemos em pecado. Durante a sua vida, Maria era uma mulher especial. Não dá para comparar, mas é uma mulher de uma santidade elevadíssima. Deus escolheu ela para gerar o seu filho aqui na terra. Então, com certeza, era uma mulher especial. Tá bom? Mas ela nasceu como eu e você, em pecado. Por que eu estou explicando isso? Em primeiro lugar, porque se o teu aluno te questionar, você vai ter que responder, né? Como que Jesus esteve no ventre de Maria e não recebeu pecado? Tem aquela resposta herética dos católicos, né? Católicos e protestantes também, eles continuaram pregando que Maria era imaculada, que ela não tinha pecado. Okay? Então eu comento abaixo, a Igreja de Roma contou isso afirmando que Maria havia nascido sem pecado. E assim Jesus teve contato com ela, mas não recebeu pecado. Ou seja, Jesus esteve no ventre de Maria, mas não recebeu pecado. Por quê? Porque ela não tinha pecado. Porque eles, no entender deles, se Maria tivesse pecado, ela transmitiria a Jesus. O comentário prossegue. Esse argumento não procede, pois se para Jesus não receber pecado, ele deveria estar em um ventre de Maria que não tinha pecado, o mesmo se aplica à mãe de Maria. Ela também não deveria ter pecado para que Maria tivesse nascido pura. Ou seja, é um argumento ilógico, né? Bom, daí vão surgir especulações, alguns dizendo que Jesus estava no ventre de Maria, mas ele não tinha cordão umbilical, porque aí a pessoa está dizendo que o pecado passa através do sangue. Bom, essa visão, ela está errada. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus seria a semente da mulher. Ou seja, ele tinha o DNA de Maria. E para ele ter o DNA de Maria, ele tinha que ter o cordão umbilical para ele receber a característica física de Maria. Tá bom? Então, nós não sabemos se o pecado passa através do sangue, nós não sabemos se o pecado passa através da alma. Alguns, aqueles que defendem a teoria da origem da alma chamada transmutação, eles dizem que os pais colaboram na formação da alma da criança que nasce. Então eles falam que o pecado passa através da alma. Aqueles que acreditam no criacionismo, como nós acreditamos, eles dizem, não, o pecado não passa através da alma porque Deus cria a alma pura. Quando ela chega no corpo, é que ela recebe pecado. Bom, a Bíblia ela não nos dá essa resposta. E é um exercício que o cristão, você como professor, tem que fazer. Não vá além do que está escrito. Não se sinta na obrigação de responder aquilo que a Bíblia não responde. Se a Bíblia não responde, eu não respondo. Tá bom? Então, nós sabemos que Jesus nasceu sem pecado. Jesus tem que ter tido cordão umbilical para ele receber, né, o código de Maria, a semente de Maria.
Mas o Espírito Santo agiu para que o pecado de Maria não passasse para Jesus. Na página 13, o item 4, a extensão do pecado. Ele se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Bom, ele cita aí algumas referências. A referência que eu mais gosto para explicar essa questão da corrupção é 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz sejam santificados em tudo e cita espírito, alma e corpo, isso mostra que o nosso espírito e alma e corpo, eles foram contaminados pelo pecado. Alguns defendem que não, o espírito não foi contaminado. Não existe essa distinção na Bíblia. Quando a Bíblia fala em buscar santificação, ela cita espírito, alma e corpo. E também tome cuidado com aqueles que dizem que o espírito volta para Deus, citando Eclesiastes, né? Eles dizem que o espírito ele não pode ter recebido pecado porque ele volta para Deus, significa que ele volta a fazer parte de Deus. Isso não faz sentido. O espírito volta para Deus. O que a igreja evangélica prega é que espírito e alma são inseparáveis. Então, quando diz que o espírito volta a Deus, está dizendo que o espírito e a alma voltam a Deus para serem julgados por Deus. Para serem julgados por Deus. E não para o espírito voltar a fazer parte de Deus. Eu não tenho um deusinho aqui dentro de mim, eu não tenho uma parte de Deus dentro de mim eterna. Não. Tudo que existe em mim, espírito e alma e corpo, tem princípio, foram criados. Bom, e ele diz também que atingiu o intelecto e vontade. E ele cita duas referências que eu coloquei em azul, que eu acho que você deve dar destaque aí para os seus alunos. Isaías 1:3, que diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Isso é resultado do quê? Isso é resultado do pecado. Acreditar naquela doutrina calvinista é resultado do pecado. O pecado ele causa uma cegueira na criatura. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Bom, Isaías 14, versículo 14, eu faço um comentário para ilustrar o efeito do pecado na criatura, para você alertar o seu aluno. Veja o que diz. Eu comento primeiro. O pecado atinge o intelecto da criatura. O originador do pecado, chamado de querubim ungido, teve o seu intelecto atingido quando acreditou que poderia ser semelhante ao Altíssimo. Então, o pecado atingiu o querubim ungido, ok? E ele começou uma revolta no céu, uma rebelião, ok? E como que nós podemos mostrar que o pecado já tinha causado um problema no intelecto dele? Ele dizer que seria semelhante ao Altíssimo. Quem, em sã consciência, ou com a consciência pelo menos um pouco liberta depois que Jesus fez a obra expiatória, principalmente, vai acreditar numa coisa dessa, que a criatura pode ser semelhante ao Criador. Não tem como, se tratando de Deus e das criaturas, não tem como. Ele acreditou nisso. Isso é o quê? É resultado do pecado. Ele causa uma cegueira espiritual na criatura. Pois bem, prosseguindo, ele continua falando, né, de como o pecado atingiu a criatura. Ele diz: consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade.
Irmãos, eu coloquei aqui em azul, mas na verdade era para colocar até em lilás. Mas eu coloquei em azul como um alerta para vocês. Esse comentário aqui do autor, como ele está citando sempre questões católicas e protestantes, infelizmente esses autores da CPAD não sabem fazer distinção na história da igreja entre a igreja cristã, a igreja verdadeira, e a igreja falsa. A igreja falsa, católicos, protestantes e reformados, eles pregam que o homem não tem nada de bom. Eles pregam uma doutrina que eles chamam doutrina da corrupção total, ok? Que o homem é totalmente corrompido. Eu digo que o primeiro a defender essa doutrina da corrupção total do homem, estamos agora na página 14, tá bom? Então eu digo, o primeiro a defender essa doutrina foi Satanás. Quando ele foi diante de Deus,